presença e comentar os principais fatos do país nesta quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, véspera do 1º de maio, véspera do Dia do Trabalhador. O que a gente espera? Bom dia, Jorge Folena. É sempre um prazer, meu amigo Jorge Folena. Quero saudar também vocês que estão nos acompanhando aqui, as comunidades. Por favor, peço sempre para vocês darem um like, se inscreverem no canal. Folena, o que esperar desse 1º de maio, que vem aí amanhã, no momento em que as sindicais, né, não estão no melhor momento, depois da reforma trabalhista e depois de novas limitações aí que foram impostas aos trabalhadores brasileiros. Como é que você vê esse dia? É para celebrar? Vamos celebrar também? Conde, Barnada, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Giro das 11. Olha, Conde, você fala do 1º de maio. Comemorar o 1º de maio é sempre muito importante para a classe trabalhadora, que é um dia histórico, né, de todos os trabalhadores do mundo refletirem sobre a importância, né, do trabalho e da luta de classes. Então é sempre muito importante, né, celebrarmos. Só os Estados Unidos não comemoram o 1º de maio, todos os demais países comemoram. Então, mas é muito importante a comemoração do 1º de maio em razão das lutas históricas da classe trabalhadora, ainda mais nesse período histórico que se tem, de um lado, a burguesia e, do outro lado, a classe trabalhadora. Então, é um momento de se refletir, né, nas conquistas, nos retrocessos impostos à classe trabalhadora e naquilo que se pretende diante do futuro, né, do que as lutas, temos muitas lutas dentro desse período histórico a ser travado pela classe trabalhadora, né, para se alcançar, né, aquilo que todos nós desejamos, né, uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, com a classe trabalhadora sendo efetivamente a classe dominante. Já temos alguns exemplos no mundo bem-sucedidos, e o melhor exemplo bem-sucedido, né, da preponderância da classe trabalhadora à frente de um Estado é a China. Né? A República Popular da China é uma república, um país em que a classe trabalhadora ascendeu ao poder e hoje tem demonstrado para todo mundo, né, nós estamos tendo, eu, você, quem está nos acompanhando aqui, a felicidade de ver o que está acontecendo na China. E a China trabalha para eles e também para a cooperação, como eles falam, para todos os países do mundo. Então, temos muito a comemorar e muito ainda a desejar. Com relação ao Brasil, Conde, particularmente, né, as lutas nós retrocedemos muito depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma. Muitos avanços, isso não é só com o golpe de 2016. Esse retrocesso neoliberal no Brasil se instala logo após, ao final da Constituinte, com a vitória de Collor de Mello. O governo de Collor de Mello introduz no Brasil, esse que está preso agora por corrupção e foi afastado do governo em 1992 também por corrupção, foi um governo que começou a introduzir no Brasil, né, a chamada política neoliberal, contra todo o Estado social que tinha se desenvolvido ao longo do século XX. Então, a partir de Collor de Mello, aí ele se intensificou muito no governo de Fernando Henrique Cardoso, tivemos uma paralisia, um certo estanque, de alguma maneira, vamos colocar assim, nos governos do presidente Lula, né, os dois governos do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, mas com muita dificuldade. Vejo que a reforma previdenciária, o Lula teve que fazer reforma previdenciária, ele em 2003, a Dilma fez também, infelizmente, digo assim, né, no início do seu segundo mandato, em 2015, né, que inclusive fez com que ela perdesse densidade popular, perdesse apoio popular. Então, e depois do golpe de 2016, isso se intensificou mais ainda com um governo totalmente neoliberal, aí sim, um governo Estado mínimo, Estado nenhum, implantado por Michel Temer, com a sua proposta da Ponte para o Futuro, que nem era dele, era exatamente o projeto neoliberal, e se intensifica no governo de Bolsonaro. Veja, o governo de Bolsonaro e Paulo Guedes extinguiram o Ministério do Trabalho. Extinguiram o Ministério do Trabalho, que, a meu modo de ver, é inconstitucional. Inclusive, agora, recentemente, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo a Constituição autorizando que governos possam fazer a reorganização administrativa, mas há ministérios, há órgãos que têm que ser mantidos.
né, por causa da própria estrutura do Estado adotado pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira de 1988 consagra o Estado democrático de direito e coloca lá no artigo 170, né, que o trabalho é a primazia. Então, quer dizer que os trabalhadores, inclusive, coloca até antes da livre iniciativa e fala no artigo 170, que é da ordem econômica, da existência digna. Então, o Bolsonaro, com o símbolo neoliberal dele, fascista, extinguiu o Ministério do Trabalho no seu governo, juntamente com o Paulo Guedes. Então, Conde, nós tivemos um retrocesso com o fim com o que Michel Temer fez com relação à reforma trabalhista, que causa problemas até hoje. Tivemos a reforma previdenciária feita por Bolsonaro, que foi muito dura contra a classe trabalhadora, e isso esvaziou os sindicatos. Por quê? Com a reforma trabalhista, os sindicatos perderam, né, a principal fonte de arrecadação, que era o imposto sindical, que era uma contribuição que todos os trabalhadores davam, um dia de trabalho por ano, para os sindicatos, para o fortalecimento dos sindicatos. Também tem que se dizer que a CUT, né, sempre se colocou contra o imposto sindical. Isso é uma luta também histórica da CUT, do Partido dos Trabalhadores, porque também tem sindicatos que eram sindicatos, né, pelegos, sindicatos, né, que tomado aí por interesses patrimonialistas que acabavam não defendendo os interesses da classe trabalhadora. Então a CUT defendia, historicamente, o fim do imposto sindical, mas dentro de uma organização sindical para fortalecer os sindicatos, mas não o que fez o neoliberalismo. O neoliberalismo simplesmente extinguiu. E, só para concluir, para dizer o seguinte, nesses 2 anos e 4 meses do presidente Lula, que vão fazer os 4 meses da sua gestão, foram tantos problemas que o presidente Lula recebeu o país completamente destruído, que pouco tempo teve, politicamente, para fazer uma recuperação dos direitos trabalhistas e, particularmente, da organização sindical no Brasil. Então, que são tantos problemas, toda hora são muitos problemas. Então, o Brasil é um país em reconstrução para os brasileiros, como o governo está apresentando. Então, Conde, mas isso, por isso que o 1º de maio de amanhã é isso. Os sindicatos, particularmente desmantelados, né, mesmo com as dificuldades, apresentar a necessidade de se rever, dentro desse acordo político, dentro de um consenso político, a restauração, né, ou melhor, a reorganização política e econômica dos sindicatos, que são importantíssimos para a democracia. País que não tem sindicato forte é país em que não há democracia. Ou seja, a coisa não está boa para o trabalhador, pelo resumo que você deu aqui. Quer dizer, a gente teve muitos retrocessos e está na hora da gente começar, os trabalhadores começarem a recuperar espaço. Interessante você falar da China, porque nesse cenário internacional, hoje saiu o dado da economia estadunidense, eles caíram, o PIB caiu 0,3%. Foi um resultado pior do que os analistas de mercado esperavam, e a situação dramática dos Estados Unidos econômica. Não consegue. Hoje tem um artigo também do Martin Wolf na Folha de São Paulo dizendo que dá murro em ponta de faca querer vencer a China com essas ferramentas que o Trump está apresentando de tarifa. Folena, você acabou introduzindo aqui o tema central que está pautando a cena política de Brasília nessas últimas 72 horas, que é a crise no INSS. Sindicatos pelegos, você falou aqui. E o problema que a gente tem ali no INSS são sindicatos que descontavam diretamente da folha do aposentado, e hoje também tem uma nota, cada dia vão sendo reveladas novos lances das descobertas ali da CGU e da Polícia Federal, dizendo que esses sindicatos que descontavam na folha não tinham sequer uma instalação presencial robusta, quer dizer, não tinham, eram localidades precarizadas, por assim dizer, quer dizer, fraude, né? Como é que você está vendo essa situação e o posicionamento do governo Lula diante disso? Conde, olha, eu vejo de uma forma muito lamentável, porque isso faz um jogo da classe dominante, faz um jogo exatamente dos financistas, dos neoliberais, porque utiliza, né, uma situação dessa natureza, né, os sindicatos que, na verdade, acabam não representando os interesses dos trabalhadores para tentar manchar toda a imagem da luta sindical no Brasil. Então, sob esse aspecto, é muito ruim. Com relação à reação do governo do presidente Lula, Conde, eu verifico que
está fazendo certo. Eu vi o ministro Ricardo Lewandowski que vai colocar toda a força possível, né, disponível no Ministério da Justiça e Segurança Pública para chegar à investigação e à responsabilização de todos esses fraudadores. Né, são pessoas que fraudaram, né, inclusive com a atuação de servidores públicos. Quero dizer que isso também não é novo no Brasil, não é novo. Fraudes, né, no sistema previdenciário, né, isso não é novo. Não é novo, isso já vem eu diria que é algo secular no Brasil. Secular. Mas essas fraudes, né, têm que ser investigadas e os seus responsáveis, seja no âmbito da administração pública, servidores públicos, seja no âmbito privado, sindical, quem quer que seja, identificado essas pessoas por parte da investigação, todos têm que ser responsabilizados duramente. Duramente, sem anistia, sabe? Sem anistia, como agora aí nós estamos vendo esse discurso que é muito preocupante para o Brasil. Então é isso. É assim que eu vejo, e eu acho que o governo do presidente Lula está tomando a medida certa. Por quê? É importante colocar que essas facilidades para os pelegos, elas nascem exatamente no governo anterior de Bolsonaro, que era um governo que não tinha compromisso com regulamentação, tinha como compromisso fundamental o chamado Estado total, Estado livre, sem nenhuma regulamentação. Desmontou, veja, o governo de Bolsonaro e Paulo Guedes, o INSS, estava dentro do chamado Ministério da Economia, juntamente com o Ministério do Trabalho. Era uma secretaria. O Rogério Marinho, que é senador hoje, se eu não me engano, ele chegou a ser o secretário da Previdência, né, abaixo de Paulo Guedes, se eu não estou enganado, no governo de Bolsonaro. Eles desmantelaram o INSS, desaparelharam o INSS, deixaram o INSS sem nenhuma estrutura, né, com filas de pessoas. Na verdade, eles queriam acabar. O sonho neoliberal é acabar com a Previdência Pública, que toda essa massa de recursos dos trabalhadores sejam transferidos para essas previdências privadas, que, na verdade, não são previdências. É importante dizer isso. A natureza chamada dessas previdências privadas é securitária. São seguros, e não a forma previdenciária como nós temos, que é algo solidário, que arrecada entre todos, para que possamos, na velhice, ter um rendimento, alguma coisa para nos manter a nossa vida, né, no momento que nós pararmos de trabalhar e que vamos ser sucedidos pelos mais jovens. Então, mas eles queriam acabar e transferir toda essa massa de recursos, que é gigantesca, para os bancos privados, como aconteceu no Chile, por exemplo. Como aconteceu no Chile. No Chile não há uma previdência social como a brasileira. Daí a necessidade de nós, e você tem feito isso aqui, né, lutarmos pela seguridade social. Impedir, por exemplo, como o Rodrigo Pacheco defendeu, aquele projeto, né, de isenção para folha de pagamento. Folha de pagamento, que, diga-se de verdade, como verdade, se inicia no governo da Dilma, que achou que fosse criar emprego. Não criou emprego nenhum. E isso enfraqueceu o sistema securitário. Deixa eu só dar um dado aqui para a nossa comunidade, para você também, Folhando, é o seguinte. Bom, hoje a gente tem a informação que é a seguinte: entidades investigadas por desconto indevido no INSS tinham sedes vazias e falta de infraestrutura. Quem diz isso é a Controladoria Geral da União. E também tem uma personagem que está tomando conta aí da cena desse escândalo, que é o careca do INSS, né? Que recebeu 53 milhões e meio de reais de entidades e atuou para liberar descontos. Quem diz isso é a Polícia Federal. E ontem o Carlos Lupe foi na Comissão da Previdência na Câmara dos Deputados e ele disse, dentre outras coisas, que o dinheiro vai ser devolvido, que a polícia vai investigar e tudo mais. Eu queria que você fizesse um balanço desse day after agora, de desbaratado esses desvios de recursos, né? E outra coisa que o Lupe falou também, que é importante, que eu queria que você comentasse, é o seguinte: acabar de uma vez com desconto em folha. Esse negócio de desconto em folha foi feito para ludibriar o trabalhador ou o aposentado, né? Quer dizer, e isso precisa passar também. Tem um senador, acho que da base do governo, que está dizendo isso também. Isso é viável? Como é que é na sua... Coisa. Olha só, viável é. Tudo é viável. Politicamente, tudo é possível. Mas eu digo o seguinte, como eu falei, a questão das fraudes. Esse desconto em folha, isso é antigo, sempre existiu. Mas
necessariamente tem que ter autorização das pessoas. Lá, na verdade, no setor, os servidores públicos que recebem deveriam checar se de fato tem autorização do servidor público. Então, se deixou correr sem autorização, houve um conluio, na verdade, entre esse grupo, esses grupos, vamos aqui, são vários grupos, com servidores públicos, né, no INSS. O Lupe levanta um ponto extremamente polêmico. Quando ele fala que tem que acabar com o desconto em folha, aí você vai entrar num problema que foi instituído em 2003, a meu modo de ver, um problema que gera muitas fraudes também e gera superendividamento, que são os empréstimos consignados. Antes de 2003, os bancos, o que eles faziam? Eles tinham aquele chamado limite de crédito. E você ia lá no banco, as pessoas usavam o limite de crédito e eles faziam e acabavam descontando na própria conta corrente das pessoas, né, o dinheiro que eles se apropriavam. Isso foi declarado na Justiça, né, apropriação indevida, porque, na verdade, o banco não poderia se apropriar, inclusive, de conta de salário. Seria uma penhora de salário feita pelos bancos. Qual foi o contorno que os bancos fizeram depois de históricas derrotas nos tribunais brasileiros? Foi, né, introduzir no Brasil o empréstimo consignado. Isso foi introduzido, inclusive, no primeiro governo do presidente Lula. Eu atribuo isso a um equívoco político na época do presidente Lula e do seu governo. Criou problema para ele, criou problema na época para o ministro, eu até encontrei uma vez, que é sócio do Instituto dos Advogados Brasileiros, o Amilando, que era senador da República, do Rondônia, e era o ministro da Previdência Social. O Amilando falou para mim que ele chegou a responder processos administrativos, ou até de improbidade na Procuradoria-Geral da República, porque ele era o ministro da Previdência Social na época da introdução do empréstimo consignado. E aí o que aconteceu? O empréstimo consignado é o desconto na folha de pagamento, até 30%. Isso gerou, principalmente, grupos privados, né, que trabalham capturando aposentados, pensionistas, até trabalhadores, principalmente aposentados e pensionistas, Conde, para que façam esses empréstimos. E aí as pessoas pegam o empréstimo, idosos ficaram endividados, né, às vezes com uma aposentadoria pequena, outros com uma aposentadoria, servidores públicos, particularmente com uma aposentadoria melhor, mas o universo de fraudes que gira em torno disso é muito grande. Mas por quê? Porque se convencionou no Brasil, se legalizou no Brasil, a modalidade de desconto em folha de pagamento. O salário não deve, constitucionalmente, em tese, o salário não pode sofrer nenhuma penhora, não pode sofrer nenhuma restrição, porque o salário é para a pessoa sobreviver. O que tem que ser penhorado é o patrimônio, né, da pessoa adicional à sobrevivência dele. Não o salário. Mas isso foi convencionado, foi aprovado, os tribunais depois foram ratificando isso. No início chegou a ter uma certa repulsa. Eu me coloquei na época, em 2006, escrevi artigos científicos, publicados inclusive na revista do Senado, o Senado da República tem uma revista de informação legislativa, uma revista muito abalizada no mundo científico. Eu escrevi um artigo denunciando, dizendo que esse empréstimo consignado, da maneira como ele estava sendo introduzido no Brasil, ele era inconstitucional. Ele era inconstitucional porque ele estava recaindo, era uma forma de legalizar a penhora sobre salários, sobre aposentadorias, sobre pensões. Mas, né, eu fiz análise científica, fiz o debate, mas como tudo vai se acomodando no país, nós vivemos no país da acomodação, isso foi sendo admitido ao ponto hoje do Superior Tribunal de Justiça admitir penhora de salário independentemente de empréstimo consignado. Deixa eu trazer dois comentários aqui do nosso público, da nossa comunidade. Edson Antunes, parte dos 6 bilhões roubados dos aposentados estão nos paraísos fiscais. Sinuca de bico para o governo resolver, tem que interrogar o Rogério Marinho. A pergunta que se faz... Então, tem duas perguntas principais, né? Primeiro o governo vai devolver esse dinheiro? Da onde vai sair o dinheiro que o governo vai usar para devolver esse dinheiro? E a outra é encontrar onde está esse dinheiro, né, Folena? Porque realmente a Polícia Federal sempre tem feito um trabalho magnífico, né? O trabalho que ela fez contra, né, os atentadores ali do 8 de janeiro e tudo mais, o relatório. Aliás, ela não deve estar satisfeita agora com essa história da anistia ali costurada do STF Congresso. A gente vai comentar. Ninguém está, né? Nem você está.
aproveitar. Agora, explica isso para a gente, quer dizer, tem que esperar as investigações e vai ser difícil encontrar esse dinheiro, creio eu. Olha só, o governo, né, quando está declarando, eu já ouvi, inclusive meus colegas advogados da União, e a doutora Adriana, que é da Advocacia Geral da União, informar isso. Estaria tomando providência e que as pessoas seriam ressarcidas. Né? Isso foi declarado logo no início. Vai ter que ver como vai acontecer. Talvez possam ser ressarcidas, né, com ações que venham ser propostas, até ações civis públicas, até sendo propostas pela Defensoria Pública da União, e as pessoas apresentarem e depois, se for o caso, entrar em RPV para receber dentro do orçamento, entendeu? Porque tem também a parte do orçamento que é destinada, né, para pagamento de precatórios. Né? Talvez possa ser daí, porque a âncora fiscal feita pelo governo do presidente Lula, eu não sei se isso está previsto ali, com o ministro Haddad, né, esse tipo de repasse. Não sei, sinceramente não sei. Isso tem que conversar com a ministra Tebet, que é do Planejamento. Tudo, né? Não, a ministra Tebet, que é do Planejamento, e o ministro Haddad. Eles têm que explicar, porque que a União tem que devolver, tem. Porque a União foi partícipe disso. Partícipe a partir do momento em que servidor. Isso se dá dentro da estrutura do serviço público brasileiro. Né, com quadrilhas, aí vamos colocar assim. Né, são quadrilhas especializadas, criando sindicatos, criando associações para fraudar aposentados e pensionistas. Então, a União também tem responsabilidade nisso. E me parece, viu, Folena, que isso é só a ponta do iceberg. O Brasil é o país do golpe, da fraude. A gente sabe quanto a gente recebe de mensagem fraudulenta, tentando arrancar o nosso dinheiro, aposentado, sobretudo. E assim, sabe, o destaque que eu queria que você fizesse aqui que é o seguinte: a extrema-direita ela rebaixa tanto debate no país e fica nessa histeria de anistia que ninguém está interessado nisso e acaba atrapalhando a gente tocar o país, quer dizer, combater as fraudes. Você não acha que tem também esse ônus que a gente carrega? Acho, Conde, porque, na verdade, por que as fraudes? É bom você colocar isso. É uma coisa mais profunda, talvez, aqui no nosso programa, né, que é um programa rápido, de comentários rápidos, não dê para tratar isso com profundidade. Mas, na verdade, Conde, interessa a classe dominante brasileira, interessa o sistema, né, liberal capitalista, as fraudes. O sistema liberal capitalista vive das fraudes. Semana passada, contigo aqui, no programa, eu lembrei, né, muitas fraudes, inclusive no tempo do Império. A lei de terras do Brasil de 1850, né, ela legalizou fraudes, né, de posses irregulares, né, forjadas de compra de terras públicas, foram forjadas. Então, se você levar em consideração o sistema, né, político-econômico no qual nós vivemos, que é esse sistema que nós estamos aqui, ele convive pacificamente com a fraude e ele favorece fraude. Só lembrar aqui, casos mais recentes, históricos do mundo, as fraudes, por exemplo, do Lehman Brothers, por exemplo, né, daquelas alavancagens, né, para fazer... aí você já está indo para o outro patamar, né? Não, eu estou te colocando. O sistema capitalista, ele é fraudador. Por isso que eu te falei, isso não dá para a gente comentar aqui. E no Brasil, que convive com esse sistema, né, durante toda a formação do Estado brasileiro, vamos colocar isso, do Império até hoje, né, ele está dentro desse sistema liberal capitalista. E dentro do sistema liberal capitalista, nós temos fraude diariamente. Diariamente vai ter. Pode não ter assim, interesse de governos patrocinar fraudes, mas as fraudes fazem parte do sistema. São os capitalistas que fazem as fraudes, não são os trabalhadores por si só. Mas tem fraude de tudo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou acabar com a fraude nesse país aqui. Vou acabar. Tá decretado, está proibido fraude. Tem que proibir fraude, né? Sexta-feira eu comentei daquilo 247 com a Daene e o Paulo Moreira Leite, nós estávamos falando sobre esse assunto. E aí, quando eu concluí dizendo o seguinte: tudo é fraude. Tudo é fraude. Entendeu? Com sinceridade. Então, é algo realmente profundo, temos que entender a causa disso. Né? Porque senão fica exatamente no jogo político. O que eles querem fazer agora, vão aproveitar a extrema-direita e os liberais, vão aproveitar essa situação para criar um novo mensalão, uma nova Lava Jato, entendeu? Para se manter no poder. Deixa eu te e para ser mais fraude. Uma outra questão que é a seguinte: para não falar nas lojas americanas, que é uma fraude bilionária,
na compra do Banco Master pelo BRB de Brasília, que eles anunciaram isso e estão agora enrolando até agora para saber quem vai ficar com a carteira de dívidas ali do Banco Master. Agora, o problema é o seguinte, Folena, você tem um paradoxo, né? Você tem um desafio que é do discurso, que é o seguinte: se o governo investiga corrupção, como foi o caso dos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1, né? O Dilma 2 não deu nem tempo de fazer isso, mas o que acontece? Aumenta a percepção de corrupção. Sim. Né? E aí, o governo que não investiga nada, como Temer e Bolsonaro, parece que está tudo bem. Claro. Né? Aí vai estourar lá na frente. Quer dizer, é um dilema, né? Aí o problema. A própria esquerda, há uma parte da esquerda que criticou o governo do presidente Lula 1 e 2, da Dilma também, da presidenta Dilma, porque eram governos muito republicanos. Gente, não é que sejam governos muito republicanos. No Brasil, pelo menos documentalmente, está escrito em todas as constituições, a partir de 1891, que o Brasil é uma república. Se é uma república, pressupõe, falo sempre isso, duas coisas: igualdade e transparência. O que o presidente Lula está fazendo agora, e fez nos governos anteriores dele, e o PT também incentiva isso, é cumprir um princípio constitucional, que é a república. Então, na república, doa quem doer. Se tem gente, né, da esquerda envolvida, o fraude tem que ser responsabilizado, porque a fraude, o Conde, independe até de ideologia. Lógico que ela é mais intensa no sistema liberal capitalista. Veja que o Xi Jinping teve que fazer na China, ele teve que fazer uma limpa na China, porque estava tendo muitas fraudes, muita corrupção, teve que fazer uma limpa. E dentro do socialismo, isso é mais fácil fazer, muito mais fácil fazer. Então, isso independe de ideologia, isso tem a ver com patrimonialismo. No capitalismo, o patrimonialismo é mais intenso. Então, aqui, a classe dominante brasileira, que é assentada em três princípios básicos, que ela é imperialista, ela é feudalista e ela tem o fascismo como base, sempre teve, toda a história republicana brasileira, e até no Império também, vou colocar assim, essa é a nossa luta histórica, facilita todas as fraudes. É isso que está por trás, né, do que nós estamos verificando. Então você vai ter sindicatos sérios, como a CUT levantou a bandeira, a CUT defendeu a bandeira pelo fim do imposto sindical no Brasil. Mas vai ter sindicatos pelegos que não querem, porque eles dependiam daquele desconto para sobreviver. Então é isso. Então a luta histórica do 1º de maio, acho que amanhã a grande reflexão, né, vale também, passa também pela luta dos sindicatos, da reorganização dos sindicatos. Como temos sindicatos no Brasil que efetivamente representem os interesses da classe trabalhadora. E temos sindicatos que lutam pela classe trabalhadora, e mais, não é só lutar corporativamente para ter acordos coletivos vantajosos de trabalho, mas, sobretudo, sindicatos que se preocupem na formação política, ideológica e cultural da classe trabalhadora. Que a classe trabalhadora tenha consciência do seu papel na sociedade, o seu papel dentro da luta de classe. O que é ser um trabalhador? Muito trabalhador se acha, né, defende os interesses da classe dominante. Se acha, às vezes, principalmente na classe média, no serviço público, se acham melhores, então se acham, né, se esquecem que são trabalhadores, esquece do seu lugar dentro da sociedade, esquece a questão da luta de classe. Então, por isso, fundamental reorganizar o sistema sindical, muito mais do que lutar por interesses corporativos, mas, sobretudo, que os sindicatos sejam reestruturados para defender a democracia. Porque quando você tem sindicatos que têm como compromisso a defesa da classe trabalhadora e a transformação da classe trabalhadora, a compreensão da sua luta histórica, os sindicatos estão defendendo a democracia. A democracia. E quando falamos de democracia, nós estamos falando apenas de votar. É muito mais do que isso. É que a classe trabalhadora tenha condições de suprir suas necessidades fundamentais. Isso que é um país democrático, um regime democrático. Aquele que as pessoas podem suprir suas necessidades, ter acesso à educação, saúde, alimentação, lazer, cultura. O que nós, infelizmente, no Brasil não temos. Não temos no Brasil. Então, no Brasil, eu posso dizer com toda tranquilidade que não há democracia efetiva no Brasil, como uma certa vez falou o presidente Lula. E destacando também um detalhe que é o seguinte, que os órgãos de controle no Brasil são espetaculares. Quer dizer, qual país que tem uma CGU, uma controladoria como o Brasil?
né? Um TCU, Tribunal de Contas da União também, que vira e mexe. Aliás, hoje saiu uma notícia dizendo que o TCU atrasou a apuração da questão do INSS, mas tudo isso vai ter de ser apurado. Aqui até os órgãos de controle, às vezes, também são intoxicados pela burocracia e tudo mais. Mas o Brasil tem instituições sólidas nesse sentido, né? É que com a instabilidade, com a troca de governos, com o golpe que a gente sofreu, fica difícil. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. A Cláudia Tomazella está dizendo: vocês não imaginam a quantidade de golpes nos consignados pelos bancos privados. Sim. Pois é, o Folena imagina, né, Folena? Não, eu me deparo com isso há décadas, já tem mais de década. Olha só, João Manuel Ferreira Gomes, dilema: há fato o limite legal que não permite que se desconte mais de 1/3 dos salários com descontos? O que é isso, Folena? Você não, porque no empréstimo consignado, inicialmente, foi convencionado que o desconto seria sobre 30%, exatamente o terço, né? Quase um terço, o terço seria um pouco mais. Então é isso que aqui se pressupõe, quando foi feito o projeto, que daria, dentro do vencimento do trabalhador, 30% ele utilizar para pegar um empréstimo, né, para poder fazer outras atividades. Sobraria 70% para ele suprir suas necessidades fundamentais. Na época que eu fiz essa análise, em 2003, esse artigo todos podem procurar na internet aí, bota meu nome, Jorge Folena, inconstitucionalidade da lei do empréstimo consignado. Jorge Folena, a inconstitucionalidade do empréstimo consignado. Está na internet disponível, publicado na revista. Eu fiz um levantamento, Conde, a partir da pesquisa de amostra domiciliar do IBGE, para ver, né, a capacidade do salário, da massa salarial e aquilo que o trabalhador, né, utiliza dentro das despesas dele diárias. Pelo levantamento que eu fiz, era superior, o que o trabalhador necessitava para viver era muito mais do que 83%, 84%. 30% já ia sacrificar os trabalhadores diante do que eles recebiam, né, porque tem que falar em habitação, tem que falar em transporte, tem que falar em educação. A classe média, particularmente, tem que ter de pagar educação privada, que optou, né? No Brasil, nós optamos em ter escola privada, ao invés de fortalecer a escola pública, essas coisas todas, plano de saúde. Então, o que eu levantei na pesquisa que eu fiz, no estudo que eu fiz, é que havia um sacrifício, né, o que comprometia o salário era muito superior do que a 70%. Então, esses 30% que já tinham sido convencionados lá atrás, já ia avançar sobre o salário dos trabalhadores. Isso em 2006, se eu não me engano, 2005, 2006. Imagina hoje, com a mais-valia feita pelos governos de Michel Temer e Bolsonaro, que não fizeram reposição salarial. O governo de Michel Temer e de Bolsonaro congelaram os salários da classe trabalhadora por 6 anos. Não houve aumento salarial, ao contrário. Eles negociaram, nas negociações coletivas, decréscimo salarial. Chegou a acontecer isso no Brasil. O Bolsonaro chegou a propor na Covid que na Covid as pessoas passaram a receber menos para manter os seus empregos. Então você imagina essa situação, como ficou das pessoas. Não sei como as pessoas estão sobrevivendo até hoje. Aliás, eu acho que isso poderia ser alvo também, foco de um PL, de uma PEC, alguma coisa assim, para repor aquilo que os governos nazifascistas do passado, golpistas, né, não fizeram. Por exemplo, o reajuste do salário mínimo foi interrompido durante Temer e durante Bolsonaro. Então, vamos repor esse negócio aqui, né, todo. Mas aí você tem o Armínio Fraga, que é um dos porta-vozes da classe dominante financista, que diz: não, o governo Lula não pode dar aumento do salário mínimo, pelo contrário, tem que congelar por 6 anos, porque não pode se aumentar o déficit da Previdência. A Previdência Social do Brasil não tem déficit. Não tem déficit. Não deveria ter. Não tem nem deveria ter. Por quê? Há toda uma fonte de custeio para a Previdência Social que uma criança que nasce já contribui. A Luz, que nós estamos agora fazendo essa transmissão, está contribuindo para a Previdência Social. Sem contar as contribuições que são feitas pelos trabalhadores diretamente e pelos empresários. Então, essa história aí, o Fernando Henrique Cardoso, Conte, olha as fraudes, por dentro da ordem, estabeleceu no seu governo a desvinculação da receita da União. Na época era 30%, hoje é mais. Para quê? Para tirar os recursos da Previdência Social e destinar para o pagamento da dívida, de uma dívida pública que ninguém sabe qual é a origem. Então é isso, você veja, até essa dívida pública brasileira, que ninguém quer auditar, que o parlamento impede, né, que essas instituições do Estado brasileiro
impedem, como o TCU e tudo mais, elas são fraudes, porque você não sabe qual é a dívida, e quem paga essa dívida é o povo brasileiro. É isso, gente. Então você viu, o Fernando Henrique teve a pachorra no seu governo de introduzir uma reforma constitucional para aprovar a desvinculação da Receita da União, TRU, que está até hoje aí, né? Inclusive sendo aprovado pelos governos do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula está fazendo. Isso é absurdo. O internauta mencionou aqui, você falou do Fernando Henrique, e ontem, oficialmente, o PSDB deixou de existir, né? Porque o PSDB agora fez uma fusão com o Podemos, e o nome do novo partido é PSDB Podemos, Podemos PSDB. E aí um internauta comentou aqui na nossa comunidade, caramba, o PSDB durou menos que o Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique está aí, né, tá com seus 90 e tantos anos, e está vivo da Silva, e o PSDB não está mais. Olha só, João Manuel Ferreira Gomes está dizendo aqui, desculpe o corretivo Folena, acho que ele deve ter escrito alguma coisa aqui que se perdeu nos comentários, e está pedindo desculpa. Que está desculpado. Você desculpa o João Manuel? Nada, pô. Que isso, João? Que isso? Essa não pode criticar mesmo. Se eu falar alguma coisa que não concordo, faz parte do processo. Você me ajuda também nas minhas reflexões. Se for o caso, vai corrigir. Na verdade, eu vou tentar localizar essa mensagem aqui, porque ele fez um superchat se desculpando. Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, que fraude maior do que anistia para golpistas? Isso eu gostaria de comentar. Aqui, vergonha, tem jornalista do 47 que apoia a revisão das condenações dos golpistas que quebraram o patrimônio público. Bom, está aqui, democraticamente está lido aqui. Quando você me permite falar, você que está acabando o tempo. Espera só um pouquinho para fazer direitinho, porque nós vamos ter um último bloco aqui e eu quero introduzir corretamente o tema para você. Márcia Regina Fogaça, dos melhores programas da TV 247, Conde, obrigado. É o seguinte, desculpa te interromper assim bruscamente, mas é que a Denise Assis está chegando aí e ela se preparou todo um dossiê para falar sobre esse acordão que foi feito entre Congresso e Supremo. E eu queria, nesse finalzinho, que você desse a sua leitura desse fenômeno e fica à vontade para falar aquele tema que eu aqui interrompi você. Vamos lá. Não, eu queria falar exatamente sobre isso, era sobre a anistia. Conte, eu considero isso a maior irresponsabilidade institucional do Brasil. Por quê? A desculpa que eles estão dando agora, que é a anistia para fazer a diminuição da pena apenas para os bagrinhos, é, mais uma vez, atentar contra a Constituição e manter as milícias fascistas no Brasil. Quero lembrar que todas aquelas pessoas que participaram, direto ou indiretamente, daquela ação do 8 de janeiro, eram todas elas estavam ali conscientes de que aquele movimento era um movimento que se objetivava derrubar um governo, derrubar uma ordem constitucional e introduzir uma ditadura. Não importa que sejam os mentores intelectuais, os financiadores e os executores principais. Todos aqueles que estavam ali tinham esse objetivo. E aí eu quero dizer o seguinte, essas pessoas, o espírito dessas pessoas é um espírito que nós não derrotamos no Brasil ainda, que é o espírito fascista. Fascista. O fascismo povoou o Brasil por séculos, vou colocar assim, do Império e passando, sobretudo, na República. Essas pessoas são as mesmas pessoas que defendem ditadura. Esses magrinhos defendem ditadura. E defendem ditadura, defendem autoritarismo, defendem torturas, podem não todos defenderem torturas, mas defendem um Estado autoritário. Ou seja, Conde, nós, no Brasil, não podemos dar anistia para nenhum deles. Esse problema de dosimetria de pena não é um problema político. A lei está aí convencionada, feita pelo Parlamento Brasileiro, de acordo com a Constituição Federal de 1988. Esse é um problema do Poder Judiciário. Quem faz dosimetria de pena é juiz. É assim que está estabelecido dentro da separação de poderes. Há uma lei, há leis no Brasil, tem uma lei aprovada e cabe ao juiz dizer a dosimetria da pena. Por isso que tem etapas da dosimetria da pena. Não é algo imediato. Tem que ver as agravantes, as atenuantes e as circunstâncias, depois de estabelecida a responsabilização. Então, isso não é um assunto do Poder Legislativo. Agora, se o Legislativo quer fazer isso, é por que quer fazer? Denise, quer fazer porque o Parlamento Brasileiro, as instituições brasileiras, por exemplo, você citou o TCU.
As instituições brasileiras como um todo, o poder judiciário também, ainda no Brasil está tomado pelos fascistas. Volto a dizer, a luta histórica do campo democrático, popular e progressista no Brasil, no qual nós três aqui fazemos parte, no qual o editorial do 24, a linha editorial do 247 faz parte, é a luta contra o imperialismo, é a luta contra o latifúndio no Brasil e é a luta contra o fascismo. Essa é a classe dominante brasileira. É assim que ela pensa. Por isso, eles normalizam essa situação. Então, você vai anistiar. Não vai anistiar o Bolsonaro. O Bolsonaro é carta fora do baralho. O Bolsonaro não vai disputar mais eleição. Ele está impedido por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral e ele vai ser condenado e não interessa a classe dominante mais o Bolsonaro. Então, eles vão livrar a barra dos miúdos para quê? Manter ativa a tropa de choque fascista no Brasil. Só lembrando que nos anos 30 e 40, o Partido Integralista Brasileiro chegou a ter 1 milhão de filiados oficialmente. Nos anos 30 e 40, 1 milhão. Então, essa concepção fascista está presente plenamente no Brasil. Então, se você anistiar os magrinhos, você vai estar anistiando os magrinhos fascistas. Desculpa, Denise, desculpa, Conde, desculpa a veemência, porque esse assunto é, a meu modo de ver, é uma irresponsabilidade política ao debate. Fico muito triste em ver o senador baiano, que é Jacques Wagner, o outro também lá, o médico, que eu tenho até muita consideração, um liberal, que eu tenho muita consideração por ele, defendendo esse ponto de vista. Ou seja, eles estão de que lado, então? Estão do lado da democracia ou estão do lado do fascismo? Esse é o ponto fundamental. Vamos seguir aqui no Giro das 11. Folena, brigadíssimo sempre aqui. Faz pegar fogo aqui a nossa comunidade. Vou assistir a Denise. Denise está chegando agora para a gente seguir juntos. Então, eu desejo um excelente feriado para você. Obrigado. Enfim, amanhã, que é feriado, é dia do trabalhador. A gente merece esse descanso também. O Folena é um grande trabalhador também. Obrigado, Folena! Tchau, Denise. Bom feriado.